Olá, senhor Edneumann, tudo bem? Me escuta? Olá, me escuta? Oi, agora eu tô ouvindo. Certo, agora escuto certinho. A senhora vai representar seu crédito em nome próprio? Isso, Certo. Poderia apresentar um documento com isso, em foto, nome por de Edinaldo favor? Ferreira de... E a senhora? Eu posso mandar o meu eletrônico? Posso Cortou, mandar o documento eletrônico? cortou a Eu senhora. posso enviar o documento eletrônico? A senhora não tem como apresentar a câmera? Tem, só que eu vou precisar ir pegar lá no carro. Será necessário, por favor. Tá, vou pegar lá, tá? Certo, muito obrigada. Tá. Boa tarde. Não estou lhe ouvindo. Estou sem áudio, só um pouquinho. Eu continuo não lhe ouvindo ainda. Pronto, Agora me sim. escuta? Agora O sim. senhor poderia me dizer o seu nome, por favor? Meu nome é Abel Luiz da Mata Ramos, sou preposto do Banrisul. Banrisul. Tá, eu vou só mudar aqui o seu nome aqui no chat só para ficar mais didático. Tá bem. Certo, tá aqui sua presença. Muito obrigada. Poderia apresentar um documento com foto, por favor? Sim. Certo, muito obrigada. Eu preciso mandar uma ressalva para constar em ata. Posso mandar para o mesmo e-mail que eu mandei o anterior? Pode mandar para Alice, Deixa eu só confirmar, arroba, por favor. Só deixa eu confirmar, por favor, onde que eu mandei o anterior. Mandei para Bibiana
preservaçãodeempresas.com.br e contato@preservaçãodeempresas.com.br. Eu mandei agora ali no chat, Tá. alice@preservaçãodeempresas.com.br. Altero, então. Tá bem. Obrigado. Capaz. Já encaminhei. Depois pode, por favor, me confirmar se chegou? Certo, 1 minuto. Ok, obrigado. Alice, me escuta? Oi, boa tarde. Boa tarde. Tu recebeu a ressalva do senhor Abel? Vou verificar aqui. Foi enviado para qual e-mail? Para o teu. Recebi sim. Obrigada. Eu que agradeço. Boa tarde. Eu já estou com meus documentos, tá? Certo, pode apresentar, por favor. Posso falar? Certo, muito obrigada. Deixa eu ver se eu... Muito obrigada. Aí é só retornar às 15 horas? Isso. Ok.
Doutora Bel, tá me escutando? Oi, sim. O senhor poderia ser o nosso secretário no dia de hoje, fazer a lavratura da ata? Eu te peço desculpa, eu tô com Covid, tá? E eu tô com a garganta bem atrapalhada. Teria como substituir, por favor? Até eu Claro, claro. participei, a última até eu fui secretário, tá? Mas por isso que eu tô te Não, pedindo não, dessa super vez, entendemos. Muito obrigada. tá? Tenho bastante dor de garganta, te agradeço, tá? Capaz. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Ok, não. Até tchau. daqui a pouco. Até daqui a pouquinho, tá bem?
Boa tarde. Thaís, tu está com o microfone fechado. Verdade, desculpa. Tudo bem? Tudo bem? Tudo certo. Hoje a senhora irá fazer a representação de quem? Eu tô só pela recuperando. Pela recuperanda? Certo, então tá Sim. bom. Muito obrigada. Senhor Marlon, me escuta? Boa tarde, perfeitamente. Certo. Hoje o senhor irá representar seu próprio crédito, isso? Exatamente. Certo. O senhor poderia ligar a câmera, por gentileza, e apresentar um documento com foto, por favor? Claro, só um momento. Pode aproximar, por favor? Certo, muito obrigada. Senhor Marlon, boa tarde. Você pode, por gentileza, colocar o seu e-mail no chat para enviarmos a ata para assinatura ao final do conclave? Doutor Alexander, me escuta? Sim, estou escutando. Tudo bem? Tudo. Certo. Hoje o senhor irá fazer a representação de quais credores? Essa minha mesmo. Hã? É minha mesmo. Em nome próprio? Certo. Isto. Poderia ligar a câmera e apresentar um documento com foto, por favor? Muito obrigada. Confirmo seu credenciamento.
Olá, tudo bem? Me escuta? Senhor Carlos Humberto. Sim. Hoje o senhor irá representar o seu próprio crédito. Te vi a Isso? foto do meu documento. Isso. Muito obrigada. Isso. Viu aí? Eu tiro uma foto? Ó. Yeah. Ah, não vai dar, não vai dar. Sim. Sim? Certinho, muito obrigada. Confirmo seu credenciamento. Ok. Obrigado. Quero que vai ser. Quero que vai ser a reunião. 3 horas? Então tá. Pode tomar então, né? Tá bom, obrigado, viu? O conclave começa às 3 horas, então eu vou mutar o seu microfone, tudo bem? Aí na hora que iniciar, quando for liberada a palavra, o senhor pode desmutar. A Ok, menos que obrigado. tenha alguma dúvida. Sou Ariane, tudo bem? Me escuta? Boa tarde, Thaís. É o Ricardo. Eu vou fazer a troca aqui do nome. Sai Ah, dela aqui automático. Tá? certo. Pronto. Vou pelo Banco Bradesco. Tá. Muito obrigada. Confirmo o seu credenciamento. Ricardo, por gentileza, você pode enviar o seu e-mail no chat para o envio da ata para assinatura no final dos Sim. trabalhos? Sim. Muito obrigada. Nada.
E-mail enviado. Obrigada, senhor Carlos, mas nem todos os credores irão assinar a ata. A gente precisa de apenas um representante por classe, tá bem? Ok, obrigado. De nada. Senhor Eduardo, tudo bem? Me escuta? Senhor Eduardo, me escuta? Senhor Eduardo, o seu áudio está cortando. Eu não sei se o senhor está falando alguma coisa comigo, mas está cortando. Para agilizar o seu credenciamento, eu peço que o senhor ligue a câmera e apresente um documento com foto, por favor, em frente à câmera. Senhor João Maiato, tudo bem? Tudo bem. Me escuta direitinho? Sim, sim. Hoje o senhor irá fazer a representação de quais credores? Além de mim, né, que sou credor também, Uhum. Anderson Agostinho Peraí, Souza, um minuto. Anderson Agostinho. Souza da Silva, Uhum. André de Um Souza minuto. André de Souza Galtério. Isso, Uhum. Carlos Alberto Guimarães, Carlos Alberto. tem algum sobrenome ali, Guimarães. Da R. Guimarães, isso? Isso, exatamente. Tá. Clóvis Pedra Silveira, Aham. Daniel Juliano Maiato, Certo. Daniele Ribeiro Torrão Simões, Uhum.
Dardo Bastos Glasser. Bastos? Dardo Bastos Glasser. Ah, é Glasser. Darto. Eu vi Ricardo. Como é que é? Desculpa, pode repetir? É Dardo. D-A-R-D-O. Ah, tá. Encontrei. Eu tinha escutado Ricardo. Não, é Dardo. Aham. Dardo Bastos Glasser. Débora Alves da Silva. Uhum. David Costa da Silva. Uhum. Everton Rodrigues Caetano. Uhum. Francisco Colvara Debon. Uhum. Gabriele Trindade Duarte. Certo? Guilherme de Souza Ramos. Certo? Leandro Dias Correa. Uhum. Luiz Rogério Fonseca Carinha. Uhum. Luiz Rogério. Luiz Desculpa. Rogério. Isso. Aham. Luiz Carlos Rodrigues. Uhum. Márcio de Melo Macedo. Aham. Marlon Porto Soares. Certo? Mary Terezinha Silva Costa. Aham. Micaela Tainá Dió Pereira. Como é que é? Micaela, se escreve Michaela. Tá. Tainá Dió Pereira, certo. Pierre Rola de Bom. Oi? Pierre Rola de Bom. Aham. Certo. Ronaldo Pinto Costa. Certo? Suzane Meireles Matos. Uhum. Depois vem os PJ, tá? Agora, Engebio Projetos Ambientais Limitada. Certo? Manuela da Silva Braga. Aham. E Paulo Rogério Soares Garcia. E eu. Um minuto. Soares Garcia, né? Tá. E eu também. Tá, certo, o seu eu Uau. já marquei. O senhor Isso. poderia apresentar agora um documento com foto, por favor, em frente à câmera? Tem aberto? Aham. Onde é que tá? Eu aqui. Certinho, muito obrigada. Confirmo seu credenciamento. Tá bom. Obrigado. Se dá algum problema de estabilidade, a gente volta no normal, né? Sim, o senhor já tá credenciado. Não, de estabilidade de internet. Não, o senhor já está credenciado. Tá bom. Obrigado. Paz.
Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? 1 minuto, por favor. Só te peço 1 minuto. Pois não. Senhor Bruno, nós já fizemos seu credenciamento? Olá, boa tarde. Não, Boa tarde. Não? não, Certo, sou hoje que... sou advogado da empresa. Hã? Sou advogado da Recuperanda. Ah, 2. certo. Certo, então tá, muito obrigada. Senhor Gabriel, Sim, boa tarde. boa tarde. Tudo bem, Thaís? Tudo certo. Sou procurador da Recuperando. Certo, então tá bom. Doutora Nilce, é isso? Isso. Mas eu só estou como ouvinte. Certo, A então tá Alice bom. é a administradora nossa aí. Certo, muito obrigada. Obrigada. Doutor Ricardo, me escuta? Sim, desculpa. O senhor poderia fazer a lavratura da ata hoje, ser nosso secretário? Sim, posso. Certo, muito obrigada. Nada.
Olá, Fernanda, me escuta? Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Escuto sim, tudo ótimo. Hoje a senhora vem pela Recuperanda ou por algum credor? É pelo Banrisul, sou advogada, só vim para acompanhar o preposto. Certo, como ouvinte, a senhora gostaria que constasse em ata? Sim, por gentileza. Certo, muito obrigada. Vou colocar ali no chat, pode ser? Vai Pode ser. auxiliar, né? Muito obrigada. Aham. Nada. Juntamente com a sua OAB, por favor. Precisa de e-mail, telefone? Não. Não é necessário. Não, o outro acho que tem menos informação. O outro não tem. Doutor Tobias, me escuta? Escuta? Sim. O senhor vai representar algum credor hoje? Não, eu sou só como Como ouvinte, por ouvinte? Altamira. Isso. Certo, então tá bom. Muito obrigada. Bom, faltando então 2 minutos para o início do conclave, eu peço que todos os credores e procuradores que liguem suas câmeras e mutem seus microfones para já se preparar para o início, certo? Senhor João, boa tarde. Você poderia me enviar o seu e-mail no chat para que eu envie a ata para assinatura ao final dos trabalhos? Sim. Obrigada.
Doutor Diego, me escuta? Doutor Diego, me escuta? Doutor Humberto, me escuta? Sim. Não, é Humberto Paradeda Corrêa. Bom, encerrado agora o credenciamento, né? 15 horas. Agora aguardamos o início do conclave. Tá ligado? Eu entrei. Boa tarde a todos. Na condição de representante da administração judicial nomeada nos autos da recuperação judicial da empresa Noiva do Mar Serviços de Mobilidade Limitada, tombado sob o número 5003-983-22-2022-821-0023 e em trâmite perante o segundo juízo da primeira vara civil da comarca de Rio Grande do Sul, declaro abertos os trabalhos, tendo como ordem do dia a deliberação sobre o plano de recuperação judicial apresentado nos autos no evento 208 e eventual constituição do Comitê de Credores, conforme o edital publicado no Diário da Justiça Eletrônico do dia 10 de novembro de 2022 e no site desta administração judicial, www.brizolijapur.com.br. Saúdo a presença dos representantes da Recuperanda, no nome do Dr. Gabriel Salum, os credores, os membros da administração judicial e demais presentes. Destaco que essa assembleia está sendo gravada, ficando a gravação à disposição dos interessados no canal desta administradora judicial no YouTube. Também contaremos hoje com a colaboração do Dr. Ricardo Trindade, representante do credor Banco Bradesco S.A., que atuará na condição de secretário e a quem incumbirá a lavratura e a leitura da ata. Por se tratar hoje de segunda convocação, a Assembleia Geral de Credores está instalada na data de hoje, independentemente de quórum. De toda forma, analisando a lista de presença, constatou-se que estão presentes ao conclave 19,7% dos créditos da classe 1, 20,8% dos créditos da classe 3 e 2,2% dos créditos da classe 4. Sem mais delongas, então, passo a palavra ao representante da Recuperanda para fazer as suas considerações. Boa tarde a todos. Saudamos também a administração judicial, na pessoa da doutora Vitória,
os credores todos que estão presentes conosco, agradecendo pela atenção e pelo comparecimento a essa solenidade. E nós estamos aqui em uma equipe multidisciplinar, que é integrada pela Pinho Salom e Possebon Advogados e pela Mirar Gestão, que é a equipe responsável, juntamente com a gestão da Noiva do Mar Mobilidade, por construir estratégias que nos permitam honrar aquelas obrigações que nós temos com os credores e construir soluções de continuidade, de sustentabilidade do negócio, atendendo os interesses sociais da empresa e aquilo que ela representa, ainda assim, no município de Rio Grande. As negociações voltadas à aprovação do plano de recuperação judicial, esse é o grande objetivo. Toda vez que nós iniciamos um processo de recuperação judicial, nós pretendemos superar a situação de crise de uma maneira que seja acordada com os credores na aprovação do plano. Essas negociações elas têm ocorrido desde o princípio do processo, e um plano de recuperação judicial, como é do conhecimento de todos, ele é público, né, está nos autos, ele foi apresentado nos 60 dias após o deferimento de processamento. 60 dias após o início do processo de recuperação judicial, nós apresentamos uma primeira versão deste plano de recuperação. E nas negociações, senhores, nós observamos que alguns credores, eles fizeram solicitações, fizeram ponderações em relação a esse plano, que nos fazem manter ainda algumas negociações por mais alguns dias, a fim de que nós possamos construir uma solução que possa ser aprovada em Assembleia de Credores, que possa, dentro daquelas condições que são possíveis, atender ao melhor interesse de todos. Por essa razão, a nossa proposta no dia de hoje, uma vez que se encontra já instalada, independentemente de quórum, a Assembleia de Recuperação Judicial da Noiva do Mar Mobilidade, é que nós possamos ter uma suspensão desta Assembleia pelo período de 45 dias. Sabemos que a Lei de Recuperação Judicial nos permite uma suspensão até por prazo maior, mas nós acreditamos que esse período de 45 dias, com o adiantado de negociações que já temos, ele será um período suficiente para que nós possamos fazer um eventual modificativo do plano de recuperação judicial, já de acordo com os diálogos, né, com as negociações que estão em curso com os credores. Então, a proposta da Recuperanda, né, e o fazemos aqui como procuradores, mas também em nome da equipe de reestruturação que trabalha e está ao nosso lado, é que nós possamos ter uma suspensão de 45 dias aproximadamente para a conclusão das negociações e aí, então, nessa próxima solenidade, efetivamente deliberarmos pela aprovação do plano de recuperação judicial. Essa é a nossa proposta, Vitória, doutora Vitória e todos os presentes aqui conosco. Muito obrigada pelas considerações, doutor Gabriel. Acho que a gente já pode deixar aqui acordado uma data que vocês estão propondo para os credores depois votarem para a continuação da Assembleia, considerando que 45 dias finalizaria no dia 11 de março, que era um sábado. Questionamos se podemos deixar alinhado dia 14, de repente. De nossa parte, acredito que fica bem. É importante que seja num dia útil, né? Então, dia 14 de março, de nossa parte, fica adequado. É uma terça-feira, nesse mesmo horário, 15 horas, para essa mesma plataforma. Perfeito. Certo. Então, apresentada a proposta de suspensão do conclave, a única questão que nós temos para pontuar é que, instalada na data de hoje, ela deverá ser encerrada nos 90 dias previstos no parágrafo 9º do artigo 56 da Lei 11.101. Estando a proposta de acordo com o limite estabelecido pela lei, nós disponibilizamos agora aos credores o direito de fazer uso da voz aqui neste conclave. Já vi aqui que Ed Neumann, Assunção, solicitou a palavra. Pode iniciar pelo senhor Ed Neumann e os demais podem avisar pelo chat que a gente vai chamar em ordem para poderem falar. Boa tarde a todos. Ed Neumann, Assunção. Na verdade, como o representante aí falou que vem sendo tratado com os credores, já tem algumas propostas, eu queria saber, na parte dos trabalhistas, qual é a proposta que vem sendo tratada, qual é a proposta da empresa dentro do plano de recuperação, se vai ter alguma alteração do que estava proposto anteriormente, ou o que vem de fato sendo tratado, qual é a proposta da empresa para a parte dos trabalhistas. Perfeito. Podemos responder, Vitória? Sim, doutora Gabriela. Como a empresa hoje, Ed Neumann,
ela tem um faturamento bastante reduzido, uma vez que ela não realiza mais a operação efetivamente de transporte de passageiros no município do Rio Grande. Toda a estrutura do plano de recuperação judicial está construída na perspectiva de alienação dos ativos, né? De nós liquidarmos aqueles bens que são da empresa e da forma mais proveitosa e transparente possível, e para isso o próprio processo de recuperação judicial ele nos serve, para que nós possamos fazer a quitação dos credores trabalhistas da forma prioritária como a própria lei nos apresenta. Então, essa classe 1, que é a classe de credores trabalhistas, é inclusive a única que a lei ela apresenta um limitador de prazo, né? Trazendo um prazo máximo em que esses créditos devem ser honrados a partir da homologação do plano, que deve ser aprovado daqui a 45 dias na continuidade da Assembleia. Então, a nossa perspectiva ela continua a mesma em relação ao plano original que foi apresentado, certo? Sem prejuízo de que, dependendo da negociação que está ocorrendo, nós estamos em negociações também com instituições financeiras, né? E com as outras classes de credores que nós temos aqui na nossa recuperação judicial, que isso também ainda sofre alguma modificação de proposta. Mas é claro que a gente vai, tão logo se conclua isso, trazer o plano de forma bastante didática. Ainda não temos nenhuma modificação, Ednilma, em relação à metodologia da classe 1 que foi apresentada no plano original até o presente momento. Ednilma, estaria satisfeita com a resposta? Gostaria de questionar mais alguma questão? Não, era só isso mesmo. Obrigada. Aqui, a próxima pessoa a se manifestar seria o doutor Ricardo Trindade, está com a palavra. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Gabriel. Nós já estamos, ou melhor, já recebemos o contato aí do pessoal da Mirar, né, sobre as tratativas do plano. E tendo em vista essa previsão de 45 dias para o próximo ato assemblear, eu lhe questiono, provavelmente será apresentado um modificativo após essas tratativas, certo? Tem alguma previsão de apresentação desse modificativo, tendo em vista que, no caso da instituição financeira, ela possui um departamento que faz análise, né, de aprovação ou rejeição dos parâmetros de pagamento do credor. Então, por isso que eu lhe questiono se tem alguma previsão de apresentação desse modificativo aí nos autos. Claro. Boa tarde, doutor Ricardo. A gente também já está acompanhando as tratativas e a gente conhece, né, esse processo interno do processo decisório dos bancos, né? Cada um difere um pouco do outro, mas nós sabemos que a tomada de decisão ela leva alguns dias. O nosso esforço será de disponibilizar o modificativo com uma antecedência em torno de 10 dias da Assembleia, a fim de que o banco tenha tempo suficiente para analisar isso dentro do seu comitê. Nós estamos fazendo todo o esforço para isso. Se conseguirmos antes, faremos antes também, né? Mas depende do mérito aí da negociação para que a gente consiga disponibilizar. Mas nós pretendemos, né? Faremos um esforço de disponibilizar isso ainda 10 dias antes da Assembleia. Tá certo, então, da minha parte era só isso. Só vou pedir para provavelmente vai ser registrado em ato, mas da minha parte era isso. Muito obrigado. Eu agradeço. Bom, acredito que não há mais nenhum interessado em se manifestar, não recebemos mais nenhuma manifestação pelo chat. Então, passaremos agora à votação acerca da suspensão do conclave com a retomada no dia 14 de março de 2023, às 15 horas, nessa plataforma. Sobre quórum, não, a Assembleia foi instalada hoje, ou seja, não tem essa questão de olhar quórum, não, ela já está instalada e ela vai continuar, essa mesma Assembleia vai continuar no dia 14 de março, se for aprovado no dia de hoje, certo? Então, não havendo mais nenhuma dúvida, nós passaremos a votação na forma do artigo 38 e 48 da lei, ou seja, por não se tratar de deliberação sobre o plano, a suspensão somente ocorrerá caso seja aprovada pela maioria dos créditos presentes hoje no conclave. Passo a palavra para minha colega Thaís, que chamará cada credor para exercer o seu direito de voto individualmente, de forma oral, e peço que liguem as suas câmeras para que o voto seja computado. Doutora, o senhor Igor Barbosa levantou a mão. Aqui. Não tinha aparecido aqui, eu estava olhando pelo chat. Senhor Igor? Olá, boa tarde, tudo bem?
Sim. Eu sou da parte dos trabalhadores, né? E aí gostaria de saber como é que a gente deve proceder. Hoje estou aí na Assembleia, a primeira vez, né? E a gente está preocupado, já faz um bom tempo que a empresa fechou, e a gente sabe dessa parte judicial toda aí, mas a gente entende muito pouco, né? Então eu queria saber como é que a gente... Trancou um pouco. Doutor Igor? De repente, alguma dificuldade de conexão, né? Sim, deve ter trancado. Estou esperando um pouquinho para ver se retorna, senão a gente passa para a votação, esclarece a dúvida dele e ele vota daí por último, se for o caso. Doutora, infelizmente, o senhor Igor, ele não se credenciou a tempo. Ah, então ele nem participaria da votação. Isso, está como ouvinte. Tá, então a gente pode esclarecer para ele depois, então, e passamos para a votação no momento. Bom, eu convido o senhor Alexander para declarar o seu voto. Eu concordo com essa adiação aí. Desculpa. Convido o Dr. Carlos Humberto. Sim. O senhor é a favor ou contra da suspensão? Só a favor. Certo. Senhora Edneumann Ferreira. A senhora é a favor ou contra? A favor. Certo. Um minuto. Certo. Convido o Dr. Marlon. A favor. Senhor Ricardo Trindade. O Bradesco é favorável à suspensão. Dr. Abel Luiz. Dr. Abel, em nome do Banrisul, qual será o seu voto? Agora sim. O Banrisul é favorável à suspensão por 45 dias. Certo. Bom, eu chamei agora todos os credores que se... Só para esclarecer, em relação ao Banrisul, acabou ficando para o dia 14 de março, porque 45 dias seria num sábado, então acaba fechando 48 dias, só para deixar bem esclarecido. Sem problema. Tá. Bom, eu chamei todos os credores em nome próprio, então os que não foram chamados em nome próprio, eu começarei a chamar agora, então, os que estão com preposto, certo? Senhor João Maiato, qual é o voto que o senhor dará aos seus outorgantes? Doutor? Ouvindo? Estou ouvindo agora. Um minuto. São favoráveis à prorrogação do prazo. Certo.
Algum credor algum credor credenciado não foi chamado para exercer seu poder de voto? Não, né? Então, certo. Muito obrigada. Encerrada, então, a votação, o pedido de suspensão do conclave foi aprovado por 100% dos créditos presentes ao conclave. Dessa forma, a Assembleia será retomada no dia 14 de março de 2023, às 15 horas, através desse mesmo link dessa mesma plataforma virtual. Agradeço a presença de todos e peço que aguardem a leitura da ata pelo secretário. Posso começar? Por gentileza. A ata da Assembleia Geral de Credores da Sociedade Empresária Noiva do Mar Serviços de Mobilidade Limitada, segunda convocação. Recuperação judicial número 53983, dígito 22.2022.8.21.0023, primeira vara civil da comarca de Rio Grande do Sul. Aos 25 do mês de janeiro do ano de 2023, em ambiente virtual por meio da plataforma da Zoom, a administração judicial neste ato representada pela advogada Vitória Cardoso Klein, nomeada e compromissada nos autos da recuperação judicial número 53983, 22.2022.821.0023, requerida pela Sociedade Empresária Noiva do Mar Serviços de Mobilidade Limitada, perante a primeira vara civil da comarca de Rio Grande. Declarou encerrada a lista de presenças às 15 horas, a qual passa a fazer parte integrante desta ata. Na condição de presidente, a representante da administração judicial declarou abertos os trabalhos, tendo como ordem do dia a deliberação sobre o plano de recuperação judicial apresentado pela recuperanda no evento 208 dos autos e eventual constituição do Comitê de Credores. Tudo conforme edital disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico de 9 de novembro de 2022, edição número 100, 28, 43, 50 55. Ainda em atenção às inovações legislativas
trazidas pela Lei número 14.112 de 2020, o edital de convocação foi disponibilizado no sítio eletrônico da Administração Judicial, conforme determina o artigo 36 da LRF. Foi designado o senhor Ricardo Trindade, representante do credor Banco Bradesco S.A., como secretário, a quem incumbe a leitura e lavratura da ata. A recuperanda está representada neste ato pelo advogado Dr. Gabriel Salum, OBRS 63466. Feitos os esclarecimentos iniciais, a representante da Administração Judicial agradeceu a presença de todos e teceu considerações sobre o funcionamento da Assembleia e suas peculiaridades na forma virtual. Informou aos presentes que o conclave será gravado, ficando a gravação à disposição dos interessados no canal da Administração Judicial no YouTube. Por se tratar de segunda convocação, a Administração Judicial declarou instalada a Assembleia Geral de Credores, independentemente de quórum. De qualquer forma, examinando a lista de presença, constatou-se que estão presentes ao conclave 19,7% dos créditos da classe 1, credores trabalhistas e equiparados, 20,8% dos créditos da classe 3, credores quirografários, e 2,2% dos créditos da classe 4, credores enquadrados como ME e EPP. Não há credores relacionados na classe 2, credores titulares de garantia real, na presente recuperação judicial. A doutora Fernanda Vinck de Oliveira, inscrita perante o OBRS 7155, acredito que faltou um número ali, solicitou a inclusão em ata da sua presença como ouvinte pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Banrisul. De imediato, foi passada a palavra ao representante da recuperanda, que discorreu sobre o andamento das atividades empresariais e da necessidade de suspensão dos trabalhos pelo prazo de 45 dias, a fim de apresentar novo modificativo do plano de recuperação que abarque as possibilidades da devedora, assim como proceder às tratativas com os credores. A data sugerida foi 14 de março de 2023. A Administração Judicial ressaltou à recuperanda e aos credores presentes que a suspensão do conclave deve estar de acordo com o que determina o artigo 56, parágrafo 9º da Lei LRF, o qual determina que a Assembleia deverá ser encerrada no prazo de até 90 dias, contado da data de sua instalação, que é a proposta da recuperanda. A senhora Edneumann Assunção, credora em nome próprio e neste ato representada pelo Dr. João Maiato, questionou se haverá mudança em relação ao pagamento da classe 1, trabalhistas e equiparados. Em resposta, o representante das recuperandas pontuou que a atividade da devedora estão reduzidas e, por isso, o cumprimento do plano será oriundo da alienação de ativos. Diante disso, destacou que ainda não há previsão de alteração da proposta de pagamento da classe 1, porém, não excluiu a possibilidade de modificação nas condições propostas no decurso das negociações. O senhor Ricardo Trindade, representante do credor Banco Bradesco S.A., questionou a representante da recuperanda a previsão em termos de data de apresentação do provável modificativo ao plano de recuperação. Se puder subir um pouquinho. Tá bom, obrigado. Em resposta, o representante da recuperanda informou que moverá esforços para apresentar o modificativo do plano em até 10 dias antes do prosseguimento dos trabalhos. O senhor Abel Luiz da Mata Ramos, representante do credor Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Banrisul, solicitou a inclusão em ata da seguinte ressalva, abre aspas. Não obstante a manifestação proferida nesta Assembleia Geral de Credores, independentemente do seu resultado, não implicam de qualquer forma, em renúncia às garantias originalmente constituídas, sejam elas, mas não se limitando às garantias reais, hipoteca, penhor e ou anticrese, fiduciária, alienação e ou cessão, ou fidejussórias, aval e ou fiança,
em plena conformidade com o disposto nos artigos 49, parágrafos 1º e 3º, e 50, parágrafo 1º, ambos da Lei 11.101 de 2005, resguardando-se ao credor o direito de perseguir seu crédito contra os coobrigados, executando as garantias ou tomando quaisquer outras medidas satisfativas previstas em lei. Fecha-se aspas. Abre-se aspas. Os sistemas de amortização a ser utilizado pela recuperanda, saque, price, fecha aspas. Não havendo outras questões impeditivas, o pedido de suspensão foi colocado em votação na forma dos artigos 38 e 42, ambos da LRF, por não se tratar de deliberação sobre o plano de recuperação. Passada a votação, esta se deu de maneira separada com cada credor, exercendo seu direito de voto de forma oral e através de plataforma eletrônica. Encerrada a votação, o pedido de suspensão foi aprovado por 100% dos créditos presentes na Assembleia. Assim, o conclave será retomado em 14 de março de 2023, às 15 horas, através da mesma plataforma virtual. Com a palavra, a representante da administração judicial agradeceu a presença dos credores e encerrou os trabalhos. Após a redação da presente ata, informou-se aos credores que a mesma estará disponível em até 48 horas no site www.brizolajapur.com.br. Foi a mesma lida e aprovada por unanimidade dos presentes, a qual vai assinada pelo presidente, pelo secretário, pelo representante da recuperanda e por ao menos um membro de cada classe de credores presentes. Doutora Vitória, aproveitando o momento que eu fiz a lavratura da ata, eu verifiquei que não constou o prazo que a recuperanda, pelo menos, se comprometeu a apresentar um notificativo que seria de até 10 dias antes da próxima Assembleia. Constou e eu... Constou. Espera aí que a gente já vai mostrar aqui na tela. Isso. Tá ali, tá ótimo. Certo? Muito obrigada pela leitura da ata, doutor Ricardo. Alguém teria alguma objeção ao conteúdo da ata? Na parte que fala de Neuma, associação representada pelo doutor Maiato, na verdade, não tem representação, tá? Eu não elegi nenhum representante em meu nome, não. Sim, foi um erro nosso, que já foi corrigido. Aqui, ó. Mil desculpas. Mais alguém teria alguma objeção? Certo? Não havendo outras objeções, declaro a ata aprovada pela unanimidade dos presentes e ressalto que ela estará disponível no site www.brizolajapur.com.br no prazo de até 48 horas. Além disso, solicito que permaneçam na sala apenas o representante da recuperanda, o secretário e os credores Marlon Ferreira Pereira, Carlos Humberto da Costa Júnior, Abel Luiz da Mata Ramos, João Luiz Maiato. São estes. Os demais estão dispensados. Nos vemos na continuação da Assembleia no dia 14 de março. Estes que permanecerão aqui, nós estamos encaminhando a ata e assim que estiverem assinado ela, nós liberaremos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. MN dos Santos Transportes, esse aí, não é daqueles que eu represento. Ali embaixo, ali, ó. MN. Engebio, sim. É a Engebio, é a Manuela e é o Paulo Rogério. Certo, eu vou ajustar aqui, senhor João. Tá bom. Obrigado.
Já foi ajustado. Substituí pela Manuela. Obrigado. A ata já foi enviada para o e-mail dos senhores. Caso alguém não tenha recebido, por favor, só comunicar. De minha parte, já fiz a assinatura, já deve ter aparecido para vocês aí, né? Já recebi sim sua assinatura. O doutor, o senhor João e o senhor Marlon estão liberados. Muito obrigada. Muito obrigado, obrigado, doutora Vitória, doutora Alice, obrigado, um abraço. Obrigada, uma boa tarde. Boa tarde. Até a próxima. Tchau, até.
Da minha parte também está assinado. Recebi aqui. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos. Até mais. Boa tarde. Minha parte, tudo ok. Já recebi, senhor Carlos. Muito obrigada. Obrigado. Até mais. Até mais. Você pediu para te comprar. Obrigado. Senhora Bel, você precisa de alguma ajuda? Você está mutado. Você está mutado, não estou te ouvindo. Eu não tinha recebido a senha, já recebi e já sei. Ah, tá. Deixa eu só verificar aqui. Recebido. Muito obrigada e melhoras. Agradeço. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau.